capítulo 1, a partir do verso 3. Quantos acharam, digam amém. Eu tenho uma versão talvez um pouquinho diferente da maioria dos irmãos, mas compreensível. Diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Quantos podem dizer amém por essa leitura? Queridos, há dois livros interessantes na Bíblia. Inclusive há um questionamento acerca da razão pela qual esses livros foram inseridos no cânon sagrado, que é o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. E a razão pela qual se questiona estarem esses livros inseridos no cânon sagrado se dá exatamente porque ambos estes livros, eles questionam a existência humana. Eles fazem algum questionamento acerca da vida. E em determinados momentos, tanto no livro de Jó quanto no livro de Eclesiastes, esse questionamento acerca da vida se dá num tom de pessimismo. O próprio Jó questiona acerca da sua vida, né? Jó, um homem temente a Deus, fiel, sincero, chegou um dia que ele falou: olha, tirem do calendário, amaldiçoem o dia em que disseram, nasceu um homem. Esse dia devia ser banido do calendário, ninguém devia lembrar mais desse dia. Era uma referência ao dia do seu nascimento, o nascimento de Jó. E este tom que ele usa de pessimismo, que se repete aqui de maneira muito intensa no livro de Eclesiastes, é que levaram alguns estudiosos da Bíblia a questionar por que estes livros foram inseridos no cânon sagrado. Esses estudiosos que eu me refiro, coloco entre aspas aí, hebreus, né? Que questionaram a existência desses dois livros e o fato deles serem inseridos no cânon sagrado. Mas eu glorifico a Deus nesta noite, porque depois que a gente vai analisando esses livros, a gente entende que eles tinham necessidade de fazer parte do cânon sagrado. Porque questionar acerca da vida
não é uma questão de ignorância, mas de inteligência. Porque quando você questiona acerca da vida, você procura buscar a razão da existência dela. E quando você busca a razão da existência da vida na genealogia apenas, você fica mais confuso do que está. Mas quando você busca a existência da vida, a razão da existência em Deus, que é o doador da vida, aí você encontra fundamentos e respostas para a nossa existência. Fundamentos e respostas estas que nos levam a acreditar ainda mais no Deus a quem nós servimos, sabendo que Ele é o verdadeiro doador da vida. Nestes versos que nós lemos, e eu quero ir muito rápido esta noite, o escritor aqui, ele fala alguma coisa acerca do sentido da vida. E se vocês pararem para analisar estes versos, e nós faremos isto nesta noite, você vai entender que por um momento ele parece dizer aqui que a vida para ele não tem sentido. Ele se expressa aqui mais ou menos como alguém que está lá no meio do oceano, num barco à vela, tentando chegar a algum lugar, e de repente o vento para de soprar. E se o vento para de soprar, o barco não vai para lugar nenhum, porque ele é movido pelo vento. Era como se o escritor aqui dissesse: olha, eu estava no meio do oceano, tentando chegar a algum lugar, tentando descobrir algumas razões para a existência e para a vida, mas de repente o vento parou de soprar e o meu barco ficou no meio do oceano, e eu já não entendo mais nada e já não sei para onde vou. Então a pergunta que se faz aqui dentro desses versos que lemos seria a seguinte: o que é que alguém pode fazer quando este alguém perde o verdadeiro sentido da vida? O que fazer quando alguém perde o verdadeiro sentido e a verdadeira razão da sua existência? O que fazer quando alguém começa a questionar se continuar vivendo vale a pena? O que se deve fazer quando alguém para e pergunta para si mesmo: eu devo continuar enfrentando as batalhas da vida? Isto vai me levar a algum lugar? Ou eu vou ficar detido no meio do caminho e não chegarei a lugar nenhum? A Bíblia Sagrada tem a resposta para estas pessoas. E talvez alguém que está aqui esta noite, ou alguém que vai estar me assistindo pela televisão, vai entender as perguntas que você fez acerca da vida, se ela faz sentido, se compensa continuar vivendo, se vale a pena continuar se esforçando. A palavra de Deus vai te dar respostas hoje, e você vai sair daqui dizendo: o Senhor me chamou para viver, e para viver intensamente, para desfrutar de todos os benefícios que Ele pode me dar, para que a minha vida seja abençoada, e por fim desfrutarei a vida eterna que jamais terá fim. Vamos nos ater a 3 pontos interessantes aqui. Primeiro, ele questiona aqui sobre o proveito da vida. Versos 3 e 4, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, passam as gerações, mas a terra é a mesma, nada muda. Ele questiona aqui, ele coloca aqui em jogo a questão do proveito que existe em viver. Ele começa a tentar convencer as pessoas que exercitar a vida era uma simples futilidade, porque nada mudava. Geração vem, geração vai, a terra continua a mesma. Apenas tiramos uma coisa deste lugar e colocamos nesse, mas a próxima geração vem e tira a coisa que colocamos neste lugar e a devolve para o lugar onde ela está. E assim os anos vão passando e a terra continua a mesma coisa e não há mudanças. É o que algumas pessoas dizem. Que proveito há na vida? O que é que eu estou lucrando com